5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela nos diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem em tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Você já teve a experiência de montar um quebra-cabeças desses que a gente leva assim dias montando? Né? Sabe aquela coisa? 500 peças, 1000 peças, 2000, 5000, 10.000. Teve final de ano que a Thaísa ganhou um desses. E a gente passou ali uns 4 meses montando aquele quebra-cabeças, né? É uma experiência, assim, desafiadora. Tem dias que você fica extremamente irritado, né? Você perde horas e horas e horas e não consegue fazer quase nada. Até que ao final vem aquela sensação de alívio. Ufa, terminei. Não é nem uma satisfação, não é nem uma sensação assim de alegria, né? É de, bem, acabou isso, finalmente. Estou dizendo isso porque há um paralelo entre a Bíblia e um grande quebra-cabeças. Imagine que cada parte da Bíblia seja uma pequena peça de um quebra-cabeças assim de uns 100.000 versículos. Aproximadamente. À medida que você vai lendo e meditando na palavra de Deus, ouvindo e refletindo, conversando, orando, aos poucos você vai percebendo, visualizando a imagem principal estampada nesse quebra-cabeças. No caso da Bíblia, essa imagem principal, ela é a cruz do Calvário. Isto é, de Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse, o último livro, a imagem central dos 66 livros da Bíblia é a morte e ressurreição de Jesus Cristo.
É isso que você enxerga à medida que você vai montando esse quebra-cabeça gigante. Mas, em todo quebra-cabeças, existem aquelas peças assim que são difíceis de você encaixar. Em alguns momentos você pensa assim, não é possível, não tem como, não há lugar para você encaixar esse negócio. O ponto é, o fato, veja bem, o fato de você não conseguir encaixar algumas peças não impede você de compreender, de perceber a imagem principal que está estampada no jogo. Você pode até desistir de montar. Cansei, desisto. Mas a imagem central está lá, está bem clara. Você sabe exatamente qual é a paisagem que está estampada ali. A mesma coisa, querido, vale para a Bíblia. Há textos que são muito difíceis de compreender. Há versículos que a gente não consegue entender de maneira clara como é que eles se encaixam na imagem principal. O ponto é, essas pequenas peças não nos impedem de visualizar na palavra de Deus a imagem central do Evangelho. Essa é a questão. Bem, o texto que iremos meditar hoje é um desses. É o tipo de texto que às vezes os pregadores em geral até pulam. Porque encontramos aqui alguns nesses versículos, algumas peças bastante difíceis de encaixar na imagem principal. E aí eu gostaria de antemão de fazer uma ressalva para você. Não podemos ter arrogância de achar que vamos ter uma explicação clara e óbvia para cada texto da Escritura, para todos os versículos da Bíblia. É preciso que tenhamos a humildade, mesmo sendo cristãos, a humildade de reconhecer que talvez nunca teremos todas as explicações, todas as respostas a respeito de todos os textos. Porque o quebra-cabeças, ele é maior do que a nossa inteligência. Agora, a grande questão, e isso é o fundamental, isso não me impede, isso não altera a condição de vermos de maneira muito clara, muito direta, a imagem central que a palavra de Deus quer nos mostrar. De forma clara e cristalina, você consegue perceber o que a palavra de Deus quer nos apontar. Eu não preciso entender todos os versículos da Bíblia para compreender a sua mensagem central, que é a mensagem da cruz. O amor de Deus revelado em Jesus, para que aqueles que creem nele superem o pecado, superem a condenação e tenham relacionamento de vida e comunhão com o Criador. Então, esse raciocínio que vale para a Bíblia toda, vale para alguns textos e vale para esse texto que nós acabamos de ler. Algumas peças difíceis aqui, e a minha intenção não é explicar cada um dos detalhes desse texto. Mas não é difícil você perceber qual é a mensagem principal ensinada aqui. Paulo está lidando aqui com uma questão muito séria. Veja você, um determinado membro da igreja de Corinto, um homem membro da igreja, estava tendo um relacionamento amoroso, um relacionamento sexual com a sua madrasta. Há perguntas que a gente não consegue responder. O que havia acontecido com o pai desse homem? Ele tinha morrido? Ele estava vivo?
tinha se separado dessa mulher? Não sabemos. Possivelmente essa mulher não era membro da igreja. Você pode notar que não há na passagem nenhum tipo de exortação dirigida a ela. Mas é certo que era um comportamento pecaminoso absurdo. Paulo começa afirmando que se tratava de uma imoralidade. A palavra que ele usa aqui no grego para imoralidade é a mesma palavra para prostituição. É o tipo de relação explicitamente condenado no Antigo Testamento como incesto. Mesmo os gregos e os romanos, né, a cultura da época, que tinha uma ética sexual muito liberal, em geral, não aceitavam esse tipo de comportamento. Era algo escandaloso, inclusive para os não cristãos. Isso estava rolando dentro da igreja. Seria algo para a gente comparar com os dias atuais, como a pedofilia. É um ponto onde a ética da igreja coincide com a sociedade, ou a ética da sociedade coincide com a igreja. Nós consideramos pecado, a sociedade considera crime. Só que se não bastasse uma coisa absurda dessas, está acontecendo dentro da igreja, note o versículo 2. O texto diz que a igreja estava se sentindo orgulhosa. Orgulhosa. É um absurdo dos absurdos. É uma coisa que estava acontecendo na igreja e todos sabiam. Note aí, logo o início do texto, ele vai dizer, no versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós. Essa expressão quer dizer o seguinte, olha, todo mundo está sabendo. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo está comentando. Não era segredo para ninguém. Era algo público. E ao invés da igreja se envergonhar de existir algo assim no seu meio, ela se sentia orgulhosa. Eis aqui a questão central desse texto, queridos. Mais do que repreender o pecador, Paulo está repreendendo a igreja. E dessa repreensão de Paulo à igreja, nós podemos tirar aplicações importantíssimas para a nossa vida hoje. Veja, há várias hipóteses para explicar por que a igreja sentia esse orgulho absurdo de uma coisa dessa estar acontecendo no seu meio. Eu também não vou discuti-las aqui. A questão fundamental para a gente é como a igreja lida com o pecado. Observe que nos versículos de 9 a 13, parte final do texto, Paulo estabelece um princípio. Ele diz assim, não cabe à igreja julgar os de fora. Deus os julgará. Cabe à igreja julgar os de dentro. Quem são os de fora? Quem são os de dentro? Nesse contexto, os que são de fora são os que ainda não foram batizados. Os que ainda não fazem parte da igreja visível de Cristo. Os que estão dentro são aqueles que são batizados e fazem parte da igreja de Cristo. Portanto, em primeiro lugar, temos aqui dois grupos de pessoas. Os que estão dentro e os que estão fora. Dentro da igreja, fora da igreja. Note que não há um grupo intermediário. Na Bíblia, ou você é povo de Deus, ou não é. Ou você é corpo de Cristo, ou não é. A Bíblia não trabalha a categoria de pessoas desviadas, desigrejadas, simpatizantes. Não se trata de você acreditar que Deus existe, não se trata de você ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa do bem. Ou você está dentro, ou você está fora. Povo de Deus, igreja, corpo de Cristo. Goste você ou não,
É assim que o Deus Criador revelado em Jesus vê, enxerga. Essa é a loucura do Evangelho. Porque contradiz a nossa lógica, a nossa maneira de entender as coisas. O Deus da Bíblia é um Deus de comunidade. Ele entregou o seu Filho para resgatar você das trevas e transportar você para o reino dele, a fim de que você seja povo de Deus, povo de propriedade exclusiva dele. Ser cristão é ser corpo de Cristo. E cada igreja local é uma representação desse corpo. Não existe na Bíblia cristão sem igreja. Se eu estou fora, significa que Deus vai tratar comigo no juízo final. É a verdade do Evangelho. Porque, na verdade, conforme Jesus afirmou, aquele que não crê, nem confessa Jesus como Senhor e Salvador, já está julgado. Apenas aguardando a execução desse julgamento. Parte central da mensagem bíblica, querido, é que haverá um dia de juízo. Haverá, sim, um dia de prestação de contas. Todos nós estaremos diante dele. Famosos e desconhecidos, ricos e pobres, poderosos e pessoas comuns, seus vizinhos, seus parentes, seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, eu e você. Estaremos lá. Salmo 96 vai dizer: cantem ao Senhor, porque Ele vem julgar a terra e a julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O julgamento não é com base naquilo que você vai dizer para ele. O julgamento não é com base naquilo que você vai apresentar para ele. O julgamento não é baseado na sua lógica, no seu padrão. O julgamento é baseado na justiça dele. E essa justiça, a justiça do Criador, está revelada na cruz, está revelada em Jesus. Quem não está em Jesus está fora da justiça de Deus, portanto, já está julgado. Agora, note que Paulo está aqui falando com quem está dentro. É uma carta que ele dirige à igreja. E o que ele quer enfatizar é que não cabe à igreja julgar o mundo. Quem julga os de fora é o Senhor. Ora, se eles não acreditam, se fazem pouco caso do julgamento, é com eles. Vão pagar para ver. Então, o nosso papel em relação ao mundo, o nosso papel em relação àquele que não é cristão, ele é duplo. Duplo. Pregar e testemunhar o Evangelho. Pregar e testemunhar o Evangelho. Por isso o versículo 10 mostra que ser cristão não me impede de me relacionar com pessoas que não são cristãs. Por pior que seja, ou pior que eu considere o comportamento delas. Ao contrário, diz o nosso DNA, que eu preciso me relacionar com as pessoas e investir em amizades com um olhar missionário. Pessoas que Deus coloca no meu caminho para que eu possa compartilhar o Evangelho e testemunhá-lo. O que significa isso? O que é compartilhar o Evangelho? É você explicar em palavras simples quem é Deus, o que é o pecado e a graça revelada em Jesus. E como essa graça pode mudar a vida. Quem é Deus, o que é pecado, quem é Jesus e como a graça de Deus revelada em Jesus pode mudar a sua vida. Simples. Isso é a gente falar do Evangelho, compartilhar o Evangelho. É o que eu preciso dizer. E o que é testemunhar? Testemunhar é ter atitudes que correspondem à fé que eu professo. Então eu prego com palavras.
E eu testemunho com a minha vida. Entenda isso. A sua vida não é pregação. Desfaça essa tese da sua cabeça. A sua vida não é pregação. Isso não é o evangelho. A sua vida, sim, pode abrir caminhos, estabelecer pontes, criar conexões, para que você compartilhe o evangelho. Ou o contrário, o seu comportamento, as suas atitudes podem estabelecer obstáculos, criar empecilhos, barreiras, para você falar do evangelho com alguém. Eis a questão. Se nós estamos em Cristo, nossa prestação de contas foi antecipada. Para aquele que não está em Cristo, para aquele que não está dentro, ele tem um dia marcado e agendado para prestar contas ao Criador. Para aquele que está dentro da igreja, para aquele que está em Cristo, essa prestação de contas já foi antecipada. Devemos satisfação do nosso comportamento à igreja. Talvez você nunca ouviu isso, talvez você não goste do que eu vou falar, mas é o que está claro no texto. É responsabilidade da igreja julgar os que estão dentro. A igreja tem responsabilidade sobre quem entra, sobre quem permanece, sobre quem sai. Porque a igreja é corpo de Cristo, e ela recebe de Cristo esta responsabilidade. Ele é o nosso Senhor, e tudo que fazemos aqui é uma responsabilidade delegada por Ele. Nada aqui é nosso. Tudo é dele, tudo é para Ele. Então veja, queridos, nós não fomos chamados para julgar nem condenar o mundo. Não somos nós que condenamos o mundo. E aí você observa como igrejas e cristãos erram nesse ponto. Porque gastamos uma energia absurda condenando os pecados daqueles que ainda não são cristãos. Ora, em contrapartida, nós que estamos dentro não queremos ser chamados a atenção por ninguém. Na verdade, muitos dos que criticam o comportamento dos não cristãos não querem se dar ao trabalho de se comprometer com alguma igreja, porque não estão interessados em prestar contas a ninguém. Querem julgar, mas não querem ser julgados. Contudo, querido, veja, essa é uma das verdades espirituais da palavra de Deus e desse texto. Igreja também é lugar de julgamento. Queremos uma igreja que nos ame. Queremos. Mas não queremos uma igreja que nos desafie a mudar de comportamento. Queremos uma igreja que nos aceite como somos, mas não uma que diga que devemos nos entristecer pelos nossos pecados. Só que uma igreja que não julga é uma igreja que está julgada pelo Senhor. É uma igreja que não presta para o Senhor. Em uma tacada só, nós erramos dos dois lados. A igreja condena o mundo, quando deveria pregar e testemunhar ao mundo. E a igreja esquece de olhar para si mesma. E quando eu digo igreja, cada um de nós. Esquecemos de olhar para os nossos pecados. Condenamos o mundo, não pregamos o evangelho. Aí você vai dizer assim, então quer dizer que a gente deve ignorar os pecados do mundo? De maneira alguma. O que precisamos fazer
é levar mais a sério a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho e testemunhar o Evangelho. Examinando constantemente o nosso comportamento aqui dentro. É óbvio, querido, que a Bíblia reconhece a imoralidade do mundo, mas você já parou para pensar? Você já parou para analisar quantas páginas do Novo Testamento são gastas para criticar a sociedade? Porque a Bíblia olha para fora de um ponto de vista espiritual. O mundo está no maligno. É como uma massa que está estragada. Só que o problema não é a massa, o problema é o fermento. Aqui o texto oferece para a gente uma excelente metáfora. Você sabe, né, o que é um fermento? Já deve ter feito algum tipo de bolo na sua casa. Então, fermento é aquele poder invisível que age no interior da massa. O ser humano foi criado por Deus para viver em comunhão com Ele. Mas usamos da nossa liberdade para pecar. A partir de então, todos nós já nascemos com o fermento do pecado dentro da nossa massa. Ninguém vê. Eu olho para você, eu não vejo pecado. Você olha para mim, você não vê pecado. Mas ele está aqui. Esse ser que eu sou, no conjunto das minhas atitudes, pensamentos e emoções, ele está impregnado desse fermento. O fermento é invisível, mas ele determina a forma final da massa. Enquanto Cristo não nos liberta, o pecado vai determinando a nossa mentalidade, a nossa forma de viver. A primeira coisa que o Evangelho faz, o que o Evangelho faz, é oferecer uma mudança de fermento. Não uma mudança de massa, uma mudança de fermento. Através da fé em Cristo, recebemos dentro de nós o fermento da graça. E aos poucos, de uma maneira invisível, de uma maneira imperceptível para os de fora, uma nova massa vai surgindo dentro da sua vida. Uma nova vida vai surgindo em você a partir da sua velha vida. O que Paulo está dizendo é que se nós estamos em Cristo, se o fermento da graça já está em nós, a nossa massa precisa ser diferente da massa do mundo. De forma que a igreja é uma espécie de grande padaria, onde o fermento da graça é distribuído, aplicado em você pelo Espírito. Se somos um conjunto de pessoas que vive sob a influência do fermento do Evangelho, o mundo precisa perceber que a igreja é uma comunidade diferente. A igreja precisa ser uma comunidade alternativa, onde as pessoas encontram o que não conseguem encontrar no mundo. Se a igreja é padaria, todos nós somos padeiros, chamados a distribuir o fermento do Evangelho na vida das pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus, querida. Poder de Deus para a mudança de vida daqueles que ainda estão do lado de fora. E ao pregarmos o Evangelho, note bem isso, note bem. Ao pregarmos o Evangelho, oferecemos Jesus, mas junto com Ele, oferecemos o pertencimento à igreja. A igreja é oferecida como parte do Evangelho. Veja a nossa responsabilidade, que tipo de igreja oferecemos às pessoas. A igreja precisa ser lugar de novos comportamentos, irmãos, produzidos pelo poder do fermento do Evangelho. Então quer dizer
que a igreja precisa ser um lugar de pessoas perfeitas. De forma alguma. Aqui é que a gente tropeça. Há dois extremos que você precisa evitar. Que nós podemos chamar de legalismo e que nós podemos chamar de liberalismo moral. O legalismo é a preocupação exagerada com os atos externos, esquecendo que a obra do Evangelho começa no coração. O legalismo ele acaba nos levando à hipocrisia, porque apenas mudamos a parte das nossas vidas que as pessoas estão vendo. Igrejas legalistas falam muito do seu comportamento, mas falam pouco ou quase nada do seu coração. O liberalismo moral é o inverso. É a ênfase demasiada no seu interior. Como se o Evangelho fosse apenas uma coisa de pensamentos, de sentimentos. E esse liberalismo vai falar muito de amor, mas pouco de mudança de vida. É uma espiritualidade para o coração, não para a vida. O Jesus pregado é aquele que diz sim para tudo. Nunca ele diz não. É uma pregação que descrê. É uma pregação que é incrédula em relação ao poder santificador, transformador do Espírito Santo. Igrejas liberais são muito acolhedoras, mas pouco transformadoras. O Evangelho bíblico, querido, é diferente. A imagem principal, formada por esse quebra-cabeças, nos mostra a graça de Deus trabalhando em nosso coração para produzir resultados externos na nossa vida. O fermento do Evangelho muda a massa. Não se trata da gente escolher entre interior e exterior. O Evangelho é poderoso para transformar os dois. O fermento do sangue de Jesus nos faz ser novas criaturas. O fermento da ação do Espírito nos leva ao fruto do Espírito. O fermento da graça transforma pensamentos, sentimentos, ações, comportamentos. E aí, ao juntarmos todas essas peças, qual é a imagem que a gente visualiza? Uma igreja que prega o poder de Deus para transformar vidas. A filosofia do mundo, queridos, é o seguinte: pessoas não mudam. Pessoas não mudam. Eu ouço isso de diferentes pessoas, em diferentes contextos, todos os dias. Se pessoas não mudam, a única coisa que resta é você aceitar a sua vida, por mais desgraçada que ela seja, por mais miserável que você viva. Não há mudança para você. Essa é a pregação do mundo. Nós, a loucura do Evangelho diz, e nós pregamos, pessoas podem ser transformadas pela ação, pelo poder do agir do Espírito Santo de Deus. É a igreja, queridos, onde pessoas experimentam esse poder em suas vidas. É a igreja onde a gente valoriza a vida do reino. É a igreja onde a gente reconhece que existe um estilo de vida que é compatível com a palavra, com o reino, com o Evangelho. Valores, atitudes, existe uma ética e uma moral que são diferentes daqueles defendidos pela sociedade. Buscamos viver essa vida do Evangelho, valorizamos a santidade. Então existe um padrão e eu preciso me empenhar para viver consoante a este padrão. Não é um padrão inventado pela igreja. É o padrão do reino, é o padrão revelado por Jesus na Escritura. Então,
Note bem, o estilo de vida do evangelho não é uma folha em branco que você recebe e você preenche, desenha conforme você quer. Essa imagem não está disponível para a sua criatividade. Veja, o Espírito Santo não é o poder de Deus para você viver a vida que você quer. É o poder de Deus na sua vida para você viver em conformidade com o Evangelho. E aí, queridos, todas as vezes que os nossos pensamentos, comportamentos, ações, atitudes, reações e ações estão fora desse padrão, acontece o que a Bíblia chama de pecado. E aqui chegamos ao problema da igreja de Corinto e ao nosso problema. Não existe, irmão, igreja isenta de pecado. A nossa igreja, esta igreja, é uma igreja feita de pessoas pecadores. Pessoas que cometem os pecados mais absurdos. Os pecados que você odeia são praticados por cada um de nós. Os pecados que talvez você deteste são praticados pela pessoa que está do seu lado. Não sejamos hipócritas. Igreja é uma comunidade de pessoas pecadoras. Agora, o X da questão é como a igreja lida com o pecado. Aqueles irmãos não estavam lidando bem. E será que nós estamos lidando de forma correta? Como nós estamos lidando com os nossos pecados? E como os pecados das pessoas à nossa volta? Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos, primeiro passo desse processo é você se entristecer pelo seu pecado. Pelo seu e pelo pecado do outro. Você precisa entender que o pecado faz mal para a sua vida e faz mal para a vida da igreja. Paulo chega a dizer lá no capítulo 11 que, veja bem, pessoas estavam doentes. Algumas, inclusive, poderiam estar morrendo, porque não estavam levando o pecado a sério. Então o pecado faz mal à nossa saúde espiritual, à nossa saúde física, à nossa saúde emocional, porque nós somos seres integrais, criados por Deus. Então a espiritualidade não é um anexo da nossa vida. Quando a minha comunhão com Deus vai mal, toda a minha vida, todas as áreas da minha vida são afetadas. A palavra que Paulo usa no versículo 2 é lamentar, que era a palavra utilizada na época para a tristeza do luto. A reação ao pecado é a tristeza de quando a gente enfrenta a morte. Tristeza, angústia. A nossa maior batalha, queridos, não é contra o mundo. A nossa maior batalha não é contra a sociedade. A nossa maior batalha não é contra os políticos. A nossa maior batalha não é contra as redes sociais. A nossa maior batalha não é contra a mídia. A nossa maior batalha não é contra as outras religiões. A nossa maior batalha é não permitir que o pecado domine o nosso coração. E, consequentemente, não permitir que fiquemos indiferentes ao pecado. Que é o pior estágio que alguém pode chegar. Nesse mundo, nessa vida, você nunca deixará de pecar absolutamente. Todavia, a gente nunca pode se acostumar com o pecado. Precisamos chorar, lamentar, nos envergonhar. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas perante o Senhor, por reconhecer que a sua vida espiritual não estava de uma maneira adequada diante dele?
Paulo vai chamar isso de tristeza segundo Deus, que é a tristeza que gera arrependimento, mudança de vida. É nesse sentido, querido, que a igreja é lugar de julgamento. Julgamento, compreenda bem, não é sinônimo de condenação. Julgar aqui é avaliar o que está certo e o que está errado, identificar o que está ruim, se entristecer diante disso, diante de Deus, por isso, e se empenhar por uma mudança de vida. Esse julgamento espiritual acontece na igreja, porque é na igreja que somos expostos à palavra de Deus, à graça de Deus, à presença de Deus, e essa exposição nos constrange. Não é diante do Instagram, da Netflix, que a graça de Deus vai me constranger. É diante da graça de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, do povo de Deus, onde Deus estabeleceu que ele iria agir ordinariamente, em que pese ele possa extraordinariamente agir onde ele quiser. Note, justamente o que o inimigo quer no seu pecado é que você se distancie de Deus. Quanto mais distante da comunhão você estiver, menos o pecado vai te incomodar. Mais você vai ficando indiferente. A igreja nos julga pela pregação da palavra. A igreja nos julga pela ministração da ceia. A igreja nos julga pela comunhão com os irmãos. A igreja nos julga nos momentos de oração juntos. A igreja nos julga pelo acompanhamento pastoral, pelo discipulado, pelos núcleos. Tudo que a igreja faz. Quando você simplesmente para durante a semana para ouvir uma devocional, isso é julgamento de Deus para a sua vida, porque é Deus confrontando o seu coração. Por isso, lá no capítulo 11, Paulo vai dizer o seguinte, que os primeiros na igreja a aplicar esse julgamento deveríamos ser nós. Ele diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o início do problema está em você não se julgar. A ausência de julgamento individual traz sérias consequências. Então você ouve essa pregação e você precisa entender, poxa, o pastor está falando comigo, é com você mesmo. Deus está falando com você. Você precisa se colocar nesse lugar. Esse é o momento em que a sua vida precisa de correção e você precisa admitir isso. Existem áreas da sua vida que precisam mudar e você precisa ter a humildade, a maturidade de reconhecer, eu preciso de correção. Eu preciso de acompanhamento. Eu preciso de uma igreja onde eu possa conversar com pessoas, irmãos, líderes, pastores, quem você quiser, mais gente com quem você converse de forma sincera. Porque não enfrentamos lutas espirituais sozinhos, queridos. Não enfrentamos dificuldades espirituais de maneira solitária. Você precisa sair da defensiva. Sabe? Deixar de ser essa pessoa reativa. É parar de se defender, é desligar esse mecanismo de defesa e se colocar numa outra situação de reconhecimento de pecado. Porque essa sua atitude não está te ajudando. Então, queridos, igreja não é lugar para o seu pecado ser acariciado. Uma igreja saudável é aquela que não deixa o nosso pecado em paz.
A igreja que eu preciso é a igreja que me constrange diante da graça de Deus. É a igreja que me faz sentir desconfortável, porque eu sei que tem coisas na minha vida que precisam ser transformadas. É a igreja que me incomoda a crescer e a mudar de vida. A igreja que me desafia a seguir um outro caminho. E faz isso me mostrando o Evangelho. E ao mesmo tempo me coloca pessoas ao lado para me levantar quando eu caio. Pessoas que me dão suporte para seguir em frente. Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. É essa igreja que nós queremos ser, irmãos. É essa igreja que você precisa ser. Algumas perguntas que você precisa responder nessa noite. A primeira delas é: você faz parte dos que estão dentro? Você faz parte dos que estão fora? Essa é uma pergunta que somente você pode responder. E se você faz parte dos que estão fora, o que falta, o que resta, para que você faça esse movimento? Um dia, Deus julgará os de fora, com base na justiça dele revelada em Jesus. Estar dentro significa dizer: Senhor, eu reconheço Jesus como a minha justiça. E aqueles que creem em Jesus como a sua justiça são justificados e por isso não temem o encontro com o Criador. Você está dentro, você está fora. Mas se você está dentro, a pergunta para você é: como você tem lidado com as suas fraquezas e com os seus pecados? Todos nós temos. Eu tenho. Muitos. Fingir que eles não existem, irmãos, não ajuda você. Se defender se comparando com os outros não ajuda você. Relativizá-los não ajuda você. Justificar não ajuda você. Só há uma saída: reconhecimento. Senhor, eu tenho pecados. Há coisas da minha vida que eu sei que não agradam ao Senhor. Eu não estou levando a minha vida espiritual a sério. Eu não estou levando a minha vida espiritual como eu deveria levar. Há coisas na minha vida que deveriam existir que não existem. E coisas que não deveriam existir e que existem. E eu reconheço isso diante de Jesus. Não para ser condenado, mas para experimentar o poder do Espírito que renova a nossa vida. Peça ao Senhor para começar uma obra na sua vida dentro de você, como fermento, que influencia, que muda, que transforma, que molda essa massa. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, que traz tantas coisas, ó Pai, complexas, mas ao mesmo tempo revela para nós o Evangelho de maneira tão simples e clara. Pai, nessa hora nós nos constrangemos diante da Tua presença, Senhor. A começar na minha vida, Senhor. Aplica mais, ó Deus. Renova sobre nós.
salpica sobre as nossas vidas o fermento da tua graça, Senhor. Porque a tua graça é poderosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Evangelho é poder para mudar as nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor nos acolhe em Cristo, do jeito que nós estamos. O Senhor nos ama, sabendo exatamente quem nós somos. O Senhor deu o seu Filho por nós, tendo a clara informação sobre a realidade da nossa vida. Mas agora, diante do poder do Evangelho, Senhor, nos impulsiona uma mudança de vida. Que a gente possa, Senhor, confessar Jesus como a nossa justiça e dar um passo, Senhor, na nossa vida na direção de assumir um compromisso, ó Pai, com o teu povo. Sermos povo do Senhor. E o Senhor só tem um povo, e o teu povo é o corpo de Cristo, o teu povo é a tua igreja. Impulsiona-nos, ó Pai, a assumirmos compromisso claro com o teu povo. E leva-nos, ó Pai, a uma vida diferenciada na tua presença. Leva-nos, ó Pai, a comportamentos diferentes, conduzidos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Nós não temos o poder de mudar, ó Pai, nós mesmos. Reconhecemos que há muita coisa na nossa vida que não te agrada. Traz mudança sobre nós, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Ó Pai, que a tua igreja, que essa igreja nesse lugar, seja uma igreja, Senhor, comprometida com o teu Evangelho. Que a gente se preocupe, ó Pai, em pregar o Evangelho e testemunhar o Evangelho. E que a gente se preocupe, ó Pai, em cuidar da vida espiritual uns dos outros. Porque a nossa vida espiritual importa, Senhor. Importa para o Senhor e deve importar para cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus, no poder do teu Espírito nós oramos.